Vamos falar agora da participação do presidente brasileiro lá em Buenos Aires. Participou hoje da cúpula da CELAC. CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reiterou a necessidade de maior cooperação e integração entre os países do bloco. Confira primeiro a reportagem. Ela é da nossa enviada especial, Tainá Falcão. No discurso de retorno à CELAC, o presidente Lula abriu espaço para falar de um assunto caro ao Brasil no momento, a democracia. Alertou para tentações autoritárias e agradeceu o apoio de países membros da comunidade pelo repúdio às manifestações golpistas de 8 de janeiro. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. O petista disse que agora o Brasil está de volta ao cenário diplomático internacional e que a América Latina pode ajudar a construir uma nova ordem mundial frente às diversas crises que o planeta enfrenta. Ele também cobrou dos países membros da CELAC mais cooperação entre si e se comprometeu a não importar para a região rivalidades e problemas particulares. O principal ativo para fortalecer a região como agente político, segundo Lula, é o combate à crise climática. Na área de energia, contamos com capacidades muito especiais para participar de forma vantajosa da transição energética global. Temos matrizes energéticas diversificadas e potencial de crescimento em energias renováveis e limpas. Depois da reunião, o presidente se encontrou com Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, com quem prometeu retomar relações diplomáticas. Há dias, Lula também manteve o compromisso de condenar embargos ao país. A violação de direitos humanos em Cuba não entrou em pauta. Nesta quarta, o petista desembarca no Uruguai com a missão de dissuadir o país de estabelecer um acordo comercial direto com a China. Membros do Mercosul alegam que isso enfraqueceria o bloco, colocando em xeque a sobrevivência do grupo. Lourival Santana, meu boa noite. Você está aqui na Avenida Paulista conosco, no outro estúdio. Daqui a pouquinho você vem aqui para a bancada também, senão não cabe todo mundo. Mas, boa noite. Lourival, vamos lá. A questão do Uruguai a gente deixa um pouquinho mais na frente da nossa conversa. Eu só queria assinalar com alguma ironia ao resultado ao qual chegou a CELAC hoje. Ela vai passar a ser presidida agora pelo chefe de Estado das Ilhas São Vicente e Grenadinas. É uma ilha, um conjunto de ilhas, na verdade, maravilhosos por sinal, no meio da melhor parte do Caribe. Ele está no poder depois de ganhar umas 5 eleições, se eu estou bem informado, desde o começo do ano 2000. Fala inglês e ele vai presidir ao mesmo tempo que os americanos mandaram um recado para a Argentina hoje, dizendo, olha, quem fala pela região é a Organização dos Estados Americanos, não é a CELAC. A Organização dos Estados Americanos que tem, de forma bastante consistente, criticado as ditaduras aqui da região, né? Essas ditaduras que foram tomando o poder em alguns países. E é interessante que no discurso do presidente Lula, ele fez uma referência às tentações autoritárias, né? Mas e aí ficou nisso, mas se você juntar esse discurso com o que ele fez nos últimos dias e em toda a sua carreira, né? Ele, por exemplo, se reuniu hoje com o ditador cubano Miguel Díaz-Canel, só não se reuniu com o ditador venezuelano Nicolás Maduro porque ele não foi, né? E aí, de novo, então quero ser bem claro em relação a isso. Não se trata de romper relações, é ok restaurar as relações diplomáticas com a Venezuela, com Cuba, mas é diferente você prestigiar, destacar esses ditadores com reuniões especiais bilaterais. Você tinha ali um conjunto de dezenas e dezenas de países e ele escolheu 2 ditadores para se reunir com eles, Maduro e o Canel. E isso demonstra não só uma tolerância, mas um prestígio para ditaduras. Então, a conclusão óbvia disso é que
ele não gosta de tentações autoritárias como a que o Brasil sofreu, que foi muito grave, né? O Brasil passou por um severo teste de estresse, a democracia brasileira, isso é real, inquestionável e super importante, mas ele parece separar as ditaduras ou os autoritarismos entre o que seria no rótulo de direita, que é um rótulo absolutamente vazio, que eu não vejo nenhum sentido, e a esquerda. Então, as ditaduras de esquerda seriam boas. Lembre-se que a Venezuela era um país democrático até que o Chávez foi silenciosamente, gradualmente transformando aquilo numa ditadura. Cuba nunca foi uma democracia, mas a Venezuela sim. Ele tem razão em relação ao embargo cubano. De fato, o embargo é um erro que só tem reforçado a ditadura, dado uma razão de existir até para a ditadura cubana. Não tem sido eficaz esse embargo, ele tem razão. Agora, falar em tentações autoritárias e, ao mesmo tempo, ser condescendente com as ditaduras, entre aspas, de esquerda, enfraquecem, porque tira a coerência, né, a consistência do discurso, da posição brasileira, que é um país democrático, enfraquece a liderança que o Brasil quer exercer, porque Lorival, a liderança é feita com consistência, com coerência. Né? será que ele tratou o ditador cubano como cadê meu dinheiro? Nós somos credores, né? Você trouxe isso ontem, Raquel. Sim, vou recuperar o dado aqui, William, exatamente de Cuba. 600, Só um minutinho. 600 aqui milhões. que o Brasil emprestou 656 milhões de dólares, Raquel apurou, para a construção do Porto de Mariel em Cuba. Eles estão devendo Cuba quanto ainda ainda? está devendo, assim como a Venezuela. Será que ele tratou Achei. o ditador cubano como... Cadê? Você vai me dar um calote? Será que ele falou isso? Calote em espanhol, como é que é mesmo? 214 milhões ainda É o calote. atrasados, que foram indenizados ao BNDES pelo contribuinte, 407 milhões de dólares ainda a vencer. Caio, quando a gente olha, que estávamos abordando isso ontem aqui também, a projeção externa do Brasil a partir da participação numa reunião desse tipo. Não é fácil o dilema que o Lula está enfrentando, por outro lado. Como o Lorival destacou, há uma preferência, né? Uma opção preferencial por dar abraço em ditador. Inegável. A gente viu a foto. Agora, por outro lado, quem falou uma linguagem grossa lá é quem Lula vai enfrentar amanhã, que é o presidente do pequeno Uruguai. Sim. O Uruguai aprontou uma briga com a Argentina, cujo ministro da Economia disse que os uruguaios eram os hermanos menores. Os uruguaios ficaram loucos da vida e chamaram a política econômica argentina de Disneylândia, ou seja, terreno da fantasia. E, por outro lado, o Lula tem de convencer os nossos irmãos menores, agora fazendo uma piada com o que os argentinos falaram do Uruguai, a não ir adiante com o que eles acham que é uma questão de sobrevivência deles, que é um acordo de livre comércio com a China. Consegue? Eu tenho conversado lá e hoje de novo na Argentina, nessa delegação, eles estão bem crentes de que não há a menor condição do Uruguai conseguir fechar esse acordo. Um país de 3 milhões de habitantes. Esse é um dado que eu ouvi. Outro dado que eu ouço é de que eles compreendem as demandas do Uruguai, porque há contenciosos dos estados da região sul do Brasil com o Uruguai em questões de carne, questões de gado, enfim. Sobretudo de fitossanitário. Exatamente. E que tem um problema, principalmente, acho que Rio Grande do Sul, né, que é vizinho. Então, eles compreendem, mas eles têm eu senti muito confiantes de que o Uruguai não vai entrar, e não porque o Uruguai não consegue, mas porque a China não vai querer e os países asiáticos quererem, vamos dizer assim, comprar uma briga com o Brasil e com o bloco em formação, em reestruturação e com a América do Sul no governo Lula. Eu senti isso nas conversas que tive com a diplomacia que está lá. Posso fazer só algumas ponderações? Assim, é estranho eles terem essa percepção. Eu sei que você está trazendo uma apuração. Porque assim, a China e também os Estados Unidos, eles têm dezenas e dezenas de acordos com pequenos países.
Isso não chega a ser um problema. Na verdade, aliás, quando o país é pequeno, é até mais fácil de você fechar esses acordos comerciais, porque tem menos interesses. A não ser que o Brasil esteja disposto a fazer algum tipo de retaliação à China, coisa que eu também não acredito. Eu acho que o problema de fundo aí, que o ponto que a gente precisa, que o Mercosul precisa tocar, porque assim, conforme vira o governo do país de turno, se é um governo mais de esquerda e tenta reforçar o Mercosul, não quer saber mais de acordo bilateral, não quer saber mais de livre comércio. Se é um governo mais de direita, como é hoje do governo Uruguai, ou como era Bolsonaro, ou como era o Macri, aí não. Aí mudou a prioridade, vamos fazer acordo de livre comércio, não vamos mais investir no Mercosul. Qual é a prioridade e a real investimento nesse bloco? Porque assim, a questão é, o Uruguai fechar um acordo com a China realmente é um problemaço para o Mercosul. Você estoura a tarifa externa comum, você cria um problema muito grande para o bloco, porque a China manda os produtos pelo Uruguai, eles vão triangular lá, entrar aqui. Aliás, como já fazem para o Paraguai, né? Pelo monte de exceções que existem. Então, assim, existe um problema no Mercosul, que é um problema de falta de prioridade, independente de qual seja a orientação política. Então, assim, mas não é um bloco que acaba tendo uma força por si. Que orientações políticas diferentes, seja de esquerda... disso daí. Vou repetir. Orientações políticas de campos políticos diferentes têm visões distintas e diferentes sobre milhões de pontos. Por exemplo, política externa. Eu concordo contigo que o ideal seria ter uma política permanente, como se o Mercosul fosse um Estado, né? Quando a gente fala política de Estado, não política de governo. Mas vai tendo um rearranjo que assume um governo que tem uma visão de tal modo, e o governo lá tem uma outra visão, e por aí vai. Eu entendo que é um dificultador. O ideal seria que se tivesse uma política permanente para o Mercosul do Brasil. Mas, por exemplo, o governo anterior achou que não, achou que era diferente. Mas é que as questões são institucionais, Caio. E a minha dúvida é, será que o Lula iria à Argentina primeiro se o presidente fosse o Macri? Também é outra questão para a gente refletir. Não temos a resposta. Olha, nunca teremos. Né? Nunca teremos. Não, por hipótese. Eu queria examinar. Só posso pontuar só uma coisa, William? Por exemplo, você pega a União Europeia, Caio. Para você chegar a um ápice aí, na Lorival sabe disso talvez melhor do que eu. Para você chegar a um ápice como o Brexit, onde a Grã-Bretanha toma uma decisão de sair, ou etc., você tem realmente um rompimento e uma discussão imensa. Agora, a Europa troca de governos e de orientações políticas em seus países, e nem por isso a estrutura da União Europeia e a prioridade se rompem. Mas aí você não está comparando laranja com laranja. Mas o que deveria ser, A União Europeia é uma outra construção do que um acordo, que pouco mais que o Mercosul, é pouco mais que um acordo alfandegário, assim mesmo, tão esburacado, que no fundo ele tem dificuldade de trabalhar como um bloco. Porque ele se propõe a ser uma união aduaneira. Vamos ao ponto, que é o ponto amanhã essencial para o presidente enfrentar. Lorival, o presidente do Uruguai peitou a Argentina hoje. Em termos até duros, né? Eles trocaram quase ofensas ali. Sim. Ele vai peitar o Lula? Sim, e não foi a primeira vez, né? O Lacalle, em cúpulas do Mercosul, foi muito duro com o Fernandes, inclusive numa cúpula em que o Bolsonaro saiu mais cedo para não ouvir o Fernandes, e o Lacalle havia dito que basicamente que a Argentina era um lastro no Mercosul, porque na época era o único país que resistia ao livre comércio, a baixar a tarifa externa comum. Vai sim, conhecendo o Luiz Lacalle Pou, filho de ex-presidente, né? Ele não se intimida diante de países grandes. E o Uruguai tem uma estratégia de se tornar um hub de logística por causa da posição geográfica dele, né? O Uruguai já entendeu que essa é a vocação dele, um hub de logística para o Mercosul, mas também para a China, e não só para a China, porque ele também está entrando na parceria Transpacífico, que tem ali o Canadá, a Austrália, o Japão, a Nova Zelândia, né? Só não tem os Estados Unidos porque o Trump saiu, e que é uma composição feita para excluir a China. Então ele está jogando em todos os campos. O Uruguai é mais ele joga estrategicamente, e isso está acima das
tendências políticas também. Os governos anteriores, que eram de esquerda, também vinham trabalhando essa questão do hub de logística. E, aliás, a União Europeia, a transição da Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia foi liderada por um líder de direita, Helmut Kohl, e um líder de esquerda, François Mitterrand. Eu estou com a Raquel. Essas questões aí de comércio são questões estratégicas que vão muito além de posições ideológicas. Felipe, quando a gente olha a posição do presidente do Uruguai e observa aquela cena toda lá em Buenos Aires hoje, a grandiosidade daquele encontro, imediatamente a gente compara com o que aconteceu lá dentro. Não só houve ali por parte do Uruguai uma reafirmação muito clara, olha, vocês podem fazer esse blá blá todo que vocês quiserem, que eu vou seguir naquilo que eu acho que eu tenho que seguir, mas mesmo entre os chamados regimes alinhados com o que seria, na própria expressão do Lorival ontem, uma esquerda democrática, como o presidente do Chile, Boric, por exemplo, é uma esquerda padrão mais europeu, digamos assim, com todas as, digamos, com todos os pontos de interrogação que a gente pode colocar. Há uma cisânia fortíssima ali dentro e uma dificuldade em fazer deste Grêmio algo que marche em conjunto. Você conseguiu observar isso? Sim, eu estou vendo um certo pragmatismo, uma certa ousadia em termos de negociações por parte do presidente do Uruguai. Existe esse temor do Mercosul, de que a região seja inundada com a importação dos produtos chineses, mas você vê que o próprio governo Lula, o governo brasileiro, já está estudando maneiras de trazer compensações comerciais para o Uruguai para que ele não se junte à China. Então, me parece que o presidente do Uruguai está querendo ficar com as cartas na mesa, com certas críticas ali ao bloco. Chamando de clube dos amigos ideológicos. Foi a palavra que ele usou hoje para descrever o CELAC. Exatamente, mas aí pode ser que com essa ameaça de se unir a Pequim, ele consiga algum tipo de condição melhor para o país dele. Então está sendo assim um negociador ousado. É claro que a gente precisa esperar o desdobramento, né, desse resultado. Mas eu entendo que, para além das questões comerciais, há questões ideológicas, sim, porque por parte do Lula sempre houve essa tentativa de integração das esquerdas latino-americanas. E lá no começo, né, hoje é terrível falar do encontro do Foro de São Paulo, porque os bolsonaristas desvirtuaram qualquer coisa nesse sentido, fizeram parecer que era uma grande teoria da conspiração, mas aquele encontro de esquerdas latino-americanas que aconteceu a partir de 1990, num hotel aqui em São Paulo, e por isso ganhou esse nome, já visava você isolar, de certa forma, os Estados Unidos, buscando uma integração latino-americana entre as esquerdas. E eu acho que isso continua assim, muito forte no imaginário petista. Eles verem algum país tentar se descolar e conseguir vantagem maior do que a deles, que querem capitanear esse processo, é algo muito negativo. Caio. Não, Imaginário é o campo da política. Não, sim, e a política que vai direcionar as estratégias comerciais. Se o Bolsonaro assumiu e elegeu como prioridade uma aliança com o Trump, nem com os Estados Unidos, virou as costas para cá. Se a esquerda sempre teve uma visão de integração sul-americana, vai tentar retomar isso. É difícil, a gente não é diplomata e vocês são muito mais especialistas na questão de relações internacionais, mas assim, como fazer? O que fazer? Como tornar uma política de um bloco como uma política permanente se as pessoas e os governantes vão ter... os interesses de Estado ao invés dos interesses do governo. Não, mas quais são? Se para a esquerda é um, se para o fulano é outro, se para a ciclano é outro. Seguir os interesses do Estado ao invés dos interesses do governo de turno. Mas não é tão mecânico você definir quais são os interesses de Estado para o Bolsonaro, não são os interesses do Estado do Lula. E quem vai definir quais são os interesses de Estados a ser seguidos é uma eleição na qual o Lula ganhou e que ele está implementando parte do que ele defendeu lá, pelo menos em relação à política externa. Não, o que a Raquel está querendo dizer para você é o seguinte, exatamente isso. Quer dizer, quem ganhou uma eleição tem os interesses político-partidários associados à sua corrente, portanto, o governo.
Agora, os interesses de Estado, eles vão além do período eleitoral. É isso que a Raquel está acentuando do ponto de vista no caso da política teórico. externa, exato. Por exemplo, a Argentina, é claro, é um interesse de Estado, é um destino brasileiro, está aqui na nossa... Sim, geografia é destino. Geografia é destino, está aqui perto, não tem como você virar de costas para a Argentina, como fazia o ministro Paulo Guedes, que falava barbaridades, está errado. Do mesmo jeito que não tem como você olhar para os Estados Unidos e tentar ignorar aquela potência, ou como você olhar para ditadores como os que comandam hoje a Venezuela e Cuba e dizer que está tudo bem e agraciá-los com fotos e abraços. Isso são interesses de Estado que vão além dos interesses de governo, que é defesa da democracia, a defesa dos interesses, da estabilidade dentro da sua região, do seu papel como líder naquela região que conduz por aquele regime democrático. Mas o Caio, pragmático como ele é, da política tal como ela existe, está afirmando o seguinte: interesses de Estado são vistos pelos respectivos governos como eles querem. Não são reconhecidos do ponto de vista teórico, são reconhecidos como as necessidades políticas. Mas aí nós, como sociedade civil, e aí, né, estou dizendo, elegemos a imprensa... uma política que a gente acha uma política externa mais adequada. Coloca uma política... Aí você está falando do eleitor. A sociedade civil tem o direito de fazer, o direito e o dever de fazer a reflexão sobre os interesses de Estado e interesses de governo. Mas vamos voltar lá para a eleição. Se o Bolsonaro tinha uma política externa que era ignorar, vamos dizer assim, a América Latina e priorizar os Estados Unidos, o Trump, tá? O trumpismo. Vou chamar o Aí você tem um outro candidato que fala, não, uma prioridade da minha política externa, se eu for eleito, vai ser um realinhamento, um retorno triunfal para a América do Sul, a América Latina. A população vai lá e vai eleger um projeto. Não estou falando que é isso que foi determinante, mas pelo menos no ano passado estava essa cesta. E dentro dessa cesta ganhou um que tinha essa visão de reintegração. Se fosse o outro, duvido que seria essa primeira viagem para a Argentina. Lorival, a Raquel está pedindo o seu socorro. Eu estou, porque eu já coloquei meus pontos aqui. Eu acho que o que o Brasil sofre é com o fato de que a esquerda brasileira não foi adjornata, né? Não foi atualizada. Então, o debate aqui é muito atrasado. A esquerda é contra o livre comércio, contra a responsabilidade fiscal, debates que não existem na Europa, nos Estados Unidos e na parte avançada da Ásia. Na verdade, é um problema ideológico, sim, de uma ideologia atrasada que não funciona, não funcionou no passado e não vai funcionar de novo. Foi o Einstein que disse, né? Fazer tudo igual, esperar um resultado diferente é loucura. Né? Lorival. Eu assino embaixo. Obrigado, até logo mais. Raquel, Felipe e Caio, nós vamos falar de guerra da Ucrânia, convidados a ficar, senão vai começar mais cedo. Não. A folga, não. Obrigado. Eu vou assistir. Eu adoro essa franqueza. Já bastam as tentações autoritárias aqui latino-americanas.